Olá, Francisco, a falar-vos de Aveiro. Uma ligeira atualização sobre a Ucrânia, um bocado de conversa sobre o assunto, porque a situação nas diferentes linhas da frente estabilizou-se consideravelmente ao longo da última semana. Não vi ainda nenhum ataque secundário por parte da Ucrânia contra a Rússia, portanto eu assumo que o que temos em curso que é simplesmente mais uma linha da frente. Não é ideal, pelo menos da minha perspectiva. É claro que para os russos é mau eles terem perdido território para a Ucrânia. No entanto, neste momento o que a Ucrânia consegue ter é apenas uma moeda de troca e de relações públicas, mas que vai custar a manter. Por outro lado, os russos têm mantido a pressão, feito ataques contra alvos civis bastante consideráveis e têm feito alguns avanços no Donbass. A questão da pressão continuada dos russos leva-nos ao tópico da defesa aérea e da capacidade de ataque dos ucranianos. Porque a verdade é, no atual estado das coisas, a verdade é que a Ucrânia ainda continua com pouca capacidade para se defender dos ataques aéreos russos feitos com mísseis lançados por bombardeiros, submarinos e drones suicidas lançados a partir da Crimeia. Contudo, o que isso implica é que, ponto 1, eles precisam de mais defesas aéreas para se protegerem. Isso é algo de que os próprios ucranianos têm queixado desde o início da guerra. Precisam de mais apoio no sentido de armas antiaéreas, caças, etc. Mas isso também leva a outro ponto, que é, para impedir estes ataques e para se defenderem mais eficazmente da invasão russa, os ucranianos precisam de capacidade para atacar os russos, atacar bases militares dentro do território russo, atacar bases aéreas onde os bombardeiros estão estacionados, atacar bases navais onde os navios que lançam estes mísseis estão estacionados também. Desde o início da guerra, que os ucranianos têm pedido também armas de longo alcance capazes de atacar salvos. E isto tem sido recusado consistentemente, sobretudo pelos americanos, mas um pouquinho também pelos alemães. Peço perdão. Isto eu acho que tem vários motivos. Há a questão básica de muitas destas pessoas que são oligarcas, tinham muitas relações dentro da Rússia, tinham negócios na Rússia que se estão a perder à base da guerra continuada. Por outro lado, uma das maneiras mais eficazes de destruir a capacidade militar russa e a capacidade económica russa é destruindo as refinarias dos poços de petróleo. Basicamente, o regime de Vladimir Putin transformou a Rússia num produtor de energia explosivo. O que isto quer dizer é que produz gás natural e petróleo e pouco mais, e quem não trabalha nessas áreas está condenado a morrer para a guerra ou morrer de fome nas ruas. É essencialmente isso que o regime de Vladimir Putin é. O problema é, visto quão importante e vulnerável esta parte da economia russa é, os ataques contra o mesmo são inevitáveis. Podemos ver este conflito como uma espécie de abraço mortal entre os dois países que estão basicamente a destruir-se um ao outro no processo. Isto cria-nos um outro problema, que é como atacar as refinarias dos poços. É a única maneira eficaz de destruir a economia russa. Isso deixa o Ocidente na questão problemática de que, se para a Ucrânia se defender, tem que criar incidentes que vão aumentar o preço do petróleo. Isso não é ideal, porque aumenta o preço da energia e vai fazer os países, os líderes que estão a justificar essas agressões contra a Rússia, tornarem-se impopulares devido às suas ações estarem a piorar o nível de vida dos cidadãos da Europa e da América do Norte. Portanto, os Estados Unidos, sobretudo,
têm-se recusado a dar essas armas que possibilitariam aos ucranianos atacar esses alvos. Lá está, bases aéreas, onde são os bombardeiros, onde são os mísseis, mas também as refinarias que alimentam a economia e a máquina de guerra russas. Ora, os ucranianos têm esperado por este apoio, mas não têm esperado sentados. Eles têm desenvolvido as próprias armas. Esta semana eles anunciaram um novo drone com capacidade de atacar estes alvos dentro das profundidades do território russo e também um novo míssil balístico. Isto são recursos que a Ucrânia não deveria precisar de gastar, porque é armamento que os seus aliados têm em número. Estes recursos podem ser gastos a produzir mais drones, a produzir mais veículos que são produzidos na Ucrânia, ou a adquirir mais material militar ao estrangeiro. No entanto, a Ucrânia viu-se obrigada a investir neste armamento, que não está a ser dado. O que é que isto vai causar? As armas doadas ou vendidas pelos aliados da Ucrânia normalmente trazem sempre alguns fios agarrados. Ou seja, vocês podem usar estas armas desde que não façam X. No caso dos americanos, em geral, usem estes mísseis, usem estes carros de combate, mas não ataquem alvos da economia russa, ou não ataquem a própria Rússia com estas armas. Os ucranianos já disseram várias vezes que se não usarem estas armas, ou não permitirem que sejam usadas da maneira como eles acham que é melhor para se defenderem, eles irão então desenvolver o seu próprio armamento, que, como é próprio, não tem estas limitações, ou seja, vai levar a que os aliados ocidentais percam a capacidade de controlar as ações dos ucranianos. E com estes novos mísseis, que segundo o presidente Zelensky já estão, os novos drones sobretudo já estão à caça de bombardeiros russos, esta realidade faz com que os ucranianos possam atacar os alvos que eles entenderem, sem a mínima capacidade de controle para os aliados ocidentais. O que eles podem dizer é: vamos deixá-los apoiar tanto. Os ucranianos já disseram: se não formos apoiados, vamos passar por uma guerra assimétrica, uma guerra de guerrilha se necessário, e isso vai destruir a Europa. Porque quando chegamos a esse ponto, os ucranianos vão lutar pela sua sobrevivência. Isto parece mau da nossa perspectiva, nós estamos a apoiá-los e eles estão a fazer aquilo que é basicamente uma ameaça. No entanto, eles vão lutar pela sua sobrevivência. E se eles têm que passar uma guerra assimétrica, aceitar uma invasão completa dos russos e combatê-los e atacá-los onde for, seja com quem estiver no caminho, isto vai causar não só muita mortandade, mas vai fazer com que ambos os países ataquem alvos em toda a Europa e em todo o mundo. Isso já acontece de certa maneira. Vemos a África, vemos algumas situações na Europa e na América do Norte em que temos sabotagens, temos atentados muito ligados aos russos. Com estas armas, sem o controlo ocidental, então os ucranianos podem atacar as refinarias, podem atacar as bases aéreas e vão fazer disparar o preço do petróleo, porque os aliados ocidentais, ou não os apoiar como eles pediram, vão perder a capacidade de os controlar. Se deixam de os apoiar como têm apoiado até agora, vão perder a capacidade de controlar toda a estratégia, todos os planos ucranianos, e vamos passar a ter um conflito devastador, apesar de ser em pequena escala, está a arrastar por muitos anos e vai rebentar a economia do mundo inteiro. Qual seria a solução para evitar este confronto de interesses entre ucranianos e aliados? É simplesmente, e é simples, os aliados ocidentais aceitarem que a guerra não é só contra a Ucrânia, é contra tudo aquilo que a Europa e que o Ocidente representam. Isto começou porque os ucranianos queriam entrar na União Europeia, queriam ser considerados europeus. E se não forem apoiados na sua defesa, em vez de termos uma guerra rápida e brutal em que a Rússia é destruída,
Temos uma guerra longa em que a Rússia acaba destruída na mesma, mas também a Europa e a América do Norte. O preço do petróleo vai sempre aumentar, porque a Rússia não tem futuro. Se formos a ver as baixas e as fugas de jovens, se formos a ver o que já foi destruído e a corrupção completa do governo russo, a Rússia não vai conseguir sobreviver a este conflito. A dependência que os europeus criaram do petróleo russo vai lixá-los. O que resta saber é se a Europa está disposta a acordar e a aceitar uma derrota rápida da Rússia em que se pode tentar recuperar alguma coisa, ou uma derrota lenta que vai destruir tudo. Em termos económicos, não vou dizer que não é bombas atómicas, não tenho medo disso. Mas economicamente isso vai destruir completamente as economias mundiais. Portanto, uma guerra rápida vai causar um impacto forte e vamos sentir, mas é possível recuperar ainda, porque a infraestrutura no lado ocidental vai estar ainda intacta. Com estas armas, os ucranianos recuperaram o controle sobre as suas estratégias. Resta ver se o Ocidente está disposto a acompanhar ou se vai destruir-se a si próprio porque os seus líderes não têm capacidade de decisão. Vamos ver.